Boa noite, tudo bem com você? Nós estamos iniciando o nosso encontro online semanal desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez na presença do nosso Senhor, usando esta ferramenta de transmissão mais uma vez, podendo ter a oportunidade de chegar até a sua casa, daqui da minha casa. Sou o pastor Alain, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, São Paulo, e o nosso encontro desta semana é para você, para mim, para você, para todos nós, termos um tempo de comunhão, um tempo de edificação juntos. Graças a Deus, porque Ele cuidou de nós até aqui. Enquanto os irmãos vão chegando aqui à nossa transmissão, eu desejo a você que nos acompanha uma noite abençoada, que a graça do Senhor esteja com você, que o Senhor dirija os seus passos, que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite. Graças a Deus por você, graças a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido sobre a sua vida, e eu fico muito feliz de poder chegar até a sua casa através desta transmissão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Este é um lugar em que nós temos a alegria de reconhecer que somos irmãos, que Deus tem cuidado de nós e que tudo que Ele faz demonstra a sua bondade, o seu cuidado e amor sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe aqui nesse tempo de reflexão, pedir a Deus que ministre aos nossos corações nesta noite de quarta-feira, que Deus nos abençoe a todos nós aqui neste momento que estivermos juntos. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor e pedir a Ele que nos abençoe nesse tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Graças nós te damos porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos abençoou. Senhor, eu te agradeço porque posso neste momento preparar essa transmissão e chegar até a casa dos meus irmãos através das redes sociais. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não está na tela da TV, do celular ou do computador, mas o Senhor está conosco, o Senhor está presente. Eu louvo ao Senhor por isso, e eu peço que nesta noite, enquanto estivermos reunidos, o teu Santo Espírito nos una nos laços de amor que vem do teu trono de graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que bom me reunir com você aqui nesta noite. Deixo aqui um abraço a todos os irmãos, membros da nossa igreja, você que está com saudade das nossas reuniões no templo. Continuemos orando, pedindo que Deus abençoe a nossa nação, a nossa cidade, que nos abra portas de cura, de salvação, do restabelecimento das coisas. Oramos agradecendo a Deus pelos nossos visitantes, por aqueles que nos acompanham na nossa transmissão aqui semanalmente. Deus abençoe a sua vida. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês. Um abraço aos irmãos que estão transmitindo suas mensagens no chat. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. É muito bom ter você conosco nesta noite, e a minha oração e o meu desejo é que esta mensagem chegue aí na sua casa, trazendo bênçãos sobre suas vidas. Meus irmãos, nos nossos encontros online, nós temos meditado no texto bíblico de Gálatas.
no mês de janeiro nós meditamos em Gálatas capítulo 1. Todo mês de janeiro nós nos debruçamos ali no capítulo 1 de Gálatas. Nós meditamos ali no texto que o apóstolo Paulo saúda a igreja e lembra a igreja que eles foram transformados na graça do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por amor a nós, para nos limpar dos nossos pecados e nos transformar para uma nova vida. Ele continua dizendo no segundo trecho do primeiro capítulo que era de se estranhar que os Gálatas estivessem passando por um outro tipo de evangelho, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da entrega, o evangelho das boas notícias, de que Jesus veio e cumpriu a sua obra em nossas vidas. Havia ali um entendimento de que eles deveriam fazer algo para se salvarem, quando isso era um grande equívoco da parte daqueles profetas que traziam uma notícia distorcida do Evangelho de Jesus. Depois o apóstolo Paulo fala sobre o seu próprio exemplo, como ele se converteu, a conversão de um religioso e a transformação que Deus fez na vida daquele homem, retirando ele de uma religiosidade fria e vazia e levando ele a viver uma fé extraordinária, um ministério com grandes conquistas. Mas isso não começou assim. O ministério do apóstolo Paulo começa de uma maneira invisível, não é visível aos olhos, não toma grandes proporções, não arrebata multidões como outros que estavam servindo da mesma forma. E eu convidei você aqui na semana passada a desempenhar o seu serviço na consciência de que é Deus que olha as nossas vidas e nós o servimos porque o amamos e nós nos comprometemos a participar do reino de Deus, colaborando através dos nossos dons, das capacidades que vêm do Senhor sobre as nossas vidas, esses dons que são um presente à igreja, e que Deus nos use, nos capacitando sempre para servi-lo conforme a sua vontade. Neste mês de fevereiro, nós meditaremos no capítulo 2 de Gálatas. O capítulo 2, o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja acerca daquilo que aconteceu na sua vida e como as lutas, as dificuldades trouxeram ensinos profundos para um ministério mais maduro, um ministério de crescimento, um ministério de desenvolvimento da sua vida, da sua espiritualidade, abençoando a vida das outras pessoas. O ministério do apóstolo Paulo tinha a ver com a salvação dos gentios, aqueles que não faziam parte de uma antiga aliança, a aliança dos judeus, dos hebreus, a aliança que havia percorrido séculos e abençoado milhares de pessoas ao longo da história. O ministério do apóstolo Paulo estava baseado em pessoas distantes de Jerusalém, pessoas que não tinham a sua religiosidade para entregar para o Senhor, pessoas que eram indignas aos olhos dos homens, mas que Deus via neles algo além. Então, no final do capítulo 1, Paulo fala sobre a sua experiência de vida, falando sobre as suas grandes conquistas no judaísmo e considerando tudo isso como nulo diante da sublimidade de Cristo. E aí o capítulo 2 começa com o inverso disso, com pessoas que começaram a ser acolhidas e abençoadas pela comunidade dos discípulos, sendo que elas não tinham nada de bom para oferecer. E isso também gerava uma confusão sobre a vida daquelas pessoas. Porque afinal de contas, nós começamos a criar escalas de mérito. Em algumas pessoas elas são merecedoras de algumas coisas do Senhor e outras pessoas não são merecedoras do que o Senhor pudesse oferecer para elas. Então, o tema da nossa reflexão, do estudo desta quarta-feira é uma pergunta: quem merece a salvação? É uma pergunta que eu quero repetir: quem merece a salvação?
acompanhe comigo Gálatas capítulo 2, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 10 nesta noite. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Veja bem, se na semana passada nós falamos sobre o ministério invisível, coisas que vão acontecendo e que não são captadas pelos olhos humanos, o capítulo 2 começa com uma informação de que desde a última visita de Jerusalém, havia se passado 14 anos. E nesses últimos 14 anos, o ministério de Paulo havia tomado uma grande proporção. Se num primeiro momento era simples, pequeno, frágil, depois de um tempo aquele ministério se desenvolveu e tomou uma grande proporção, e ele vai para Jerusalém auxiliado por outros líderes, aqui Barnabé e Tito. Versículo 2: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O segundo capítulo começa com uma narrativa de que, depois de um tempo de serviço entre os gentios, Paulo vai até Jerusalém e ele vai em obediência a uma revelação do Senhor, e ele expõe principalmente aos líderes de maior influência qual era o evangelho que ele estava pregando aos gentios. E ele diz assim: eu disse isso aos de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Porque desde que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi fundada na face da terra, nós somos desafiados a pensar sobre o quanto ou como nós estamos desenvolvendo o nosso serviço para alcançar pessoas. O foco de Jesus são as pessoas. E aí, diz o versículo 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O tema aqui no capítulo 2 tem a ver com o desajuste, a ruptura, o ponto que já não era tão mais claro acerca da igreja percorrer os séculos, percorrer aqui os primeiros anos e depois percorrer os séculos, com pessoas das mais diversas formas, pessoas distintas, pessoas que têm origens diferentes, um jeito diferente de falar, de viver, de agir. Não estavam preocupados aqui com apenas a origem do nascimento dessas pessoas. Eu nasci um judeu em Jerusalém. Não, eu não nasci em Jerusalém, eu nasci em outros lugares. Isso tinha a ver com o histórico de vida dessas pessoas. Judeus convertidos ao cristianismo tinham um histórico de moralidade. Eles entendiam quem era o Deus Criador. Eles eram ensinados que Jesus é o Filho desse Deus, Yahvé. Mas para os gentios, a diferença não era que eles não tinham nascido na mesma região, no mesmo país dos outros. Era muito maior do que essa. Eles não precisavam apenas ser ensinados que Jesus era o Filho de Deus, mas eles também precisavam ser ensinados quem era Deus. Eles não precisavam apenas ser ensinados sobre caminhos
corretos para cá ou para lá, mas eles precisavam ser ensinados sobre as coisas mais básicas da fé e da vida em Cristo. Os gentios não eram apenas conduzidos a mudar o estilo, a partir de agora vocês têm que crer em Jesus. Eles eram levados a uma reflexão de toda a estrutura da vida deles, abandonar ídolos, abandonar decisões equivocadas do passado e escolherem o Senhor e viverem pelo Senhor, agindo conforme a fé cristã. E diz o texto aqui que Tito, sendo um grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Esse ainda era um tempo de ajuste. O que nós devemos carregar da antiga lei e o que nós devemos inovar dos novos tempos? E alguns judaizantes ainda acreditavam que eles precisavam manter a marca da antiga aliança, que era a circuncisão. Mas em muitos aspectos esse tema não era imposto sobre os gentios. E aí diz o versículo 4 que isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Em Jesus é liberdade. Em Jesus, nossa vida não é presa às amarras de uma religiosidade morta, fria, vazia. Em Jesus, nós somos conduzidos plenamente ao Pai, sem os resquícios da antiga aliança, somente nele, somente dependendo dele, somente precisando dele. O que isso tem a ver conosco? Você pode se perguntar. Meu irmão, minha irmã, nós somos tentados o tempo todo a nos apegar a um passado de escravidão. Nós temos dificuldades de nos desgarrar, de deixar isso para trás, porque o pecado trouxe consequências que somente a cruz de Cristo é capaz de libertar. Falsos irmãos também em Jerusalém estavam ali envolvidos com o fim de retirar a liberdade do cristão. Quando eu pergunto quem merece a salvação, eu faço essa pergunta porque esses irmãos lá no primeiro século, falsos irmãos, respondiam que quem merece a salvação é somente aquele que cumpre os velhos rituais, as velhas práticas, que já não tem mais valor a não ser um valor histórico em Jesus. Falsos irmãos que espreitavam para tirar a liberdade e reduzir os irmãos na fé à escravidão. Parece pesado isso, não? Mas olha o que diz o versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Meu irmão, minha irmã, a verdade não é fabricada pelos homens. Eu acho engraçado o nosso tempo, que fala tanto sobre a verdade, e cada um tem a sua própria verdade, e isso parece tão contraditório, porque verdade é a verdade, não a minha verdade é a verdade, verdade é a verdade.
E há uma confusão quando eu quero basear a minha verdade naquilo que eu penso e não naquilo que Cristo me ensinou e me conduz. O versículo 6 continua dizendo assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eu creio que é aqui que chega o ponto da resposta à nossa pergunta. O texto bíblico diz que dois grupos estavam ali conversando, debatendo, eu não sei em qual ponto isso se tornou, mas esses dois grupos, que um desses grupos acreditava que o ministério devia ser focado nos judeus, e outro grupo acreditava que o ministério deveria ser focado nos gentios, chegaram a uma conclusão: tudo isso é a aparência do homem. Tudo isso é uma grande luta para entendermos algo que está além da capacidade humana. Se a pergunta é quem merece a salvação, diante de tudo o que eles estavam enxergando que estava acontecendo entre os judeus, entre os gentios, eles chegam a uma conclusão: todos, indistintamente, seja homem, seja mulher, seja escravo, seja livre, seja novo, seja velho, seja judeu, seja gentil, todos esses merecem Cristo, e é por esses que nós trabalharemos. Meu irmão, nenhum de nós merece a salvação, mas Jesus veio por todos nós. Nenhum de nós merece uma vida que nós não somos dignos, mas Jesus veio e trouxe ao mundo uma graça que a todos os que nele crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A bênção desse texto bíblico é a consciência de que, por nós mesmos, somos completamente devedores. Mas Jesus rompeu tudo isso, venceu tudo isso, superou tudo isso, se entregando voluntariamente por todos nós. Então, como olhar as pessoas que estão ao nosso redor e abençoá-las com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, entendendo qual é o nosso papel nesse processo? Eu creio que cada igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada na face da terra nesse tempo e ao longo dos séculos, teve uma função
e futuramente continuará tendo uma função até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja, Jardim das Oliveiras, tem uma função na história, na cidade e na vida das pessoas que congregam em nossa igreja e das pessoas que nos cercam. Nós somos chamados por Cristo Jesus para abençoar vida de pessoas que estavam desgarradas do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que operou com eficácia em Pedro para que ele fosse um apóstolo da circuncisão, um apóstolo para pregar aos judeus, também operou com eficácia no apóstolo Paulo para que ele pudesse pregar aos gentios. Imagine se uma igreja lá no primeiro século só se importasse com os da linhagem judaica. Por outro lado, imagine se uma igreja só se importasse com quem não tivesse as origens judaicas. Não, nós vamos romper com tudo, a partir de agora é tudo novo. Por isso que Deus opera com maravilhas no tempo e no espaço, ajustando todas as coisas para que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu penso quem merece a salvação, a primeira resposta é que afinal de contas ninguém merece, mas a segunda resposta é que todos devem ter a oportunidade de ouvirem acerca de Jesus. E o meu desejo é que a nossa igreja, que nós enquanto servos do Senhor, e cada um de nós na individualidade do que somos, e todos nós juntos no mesmo propósito, possamos servir ao Senhor para abençoar vidas que virão, vidas que estão ao nosso redor, vidas que já experimentaram desse amor e estão longe do caminho do Senhor, vidas que estão desalentadas, vidas que estão sofrendo. Quando Tiago, Cefas e João, que eram colunas da igreja, ouviram e conheceram a graça de Jesus que estava acontecendo entre os gentios através do ministério de Paulo, de Barnabé, de Tito, de Timóteo, de tantos outros irmãos, de Silas, de Priscila e Áquila, eles estenderam a destra de comunhão, eles apoiaram, eles acolheram aquilo que era diferente, entendendo que o que era diferente não era sinal de que não era do Senhor. Eu peço a Deus que nós, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, possamos aprender com este texto bíblico e com tantos outros ensinos das Escrituras, a nos cooperarmos mutuamente, a nos auxiliarmos, a abençoarmos outros líderes, outros ministérios, outras denominações, outras igrejas, abençoarmos pessoas que estão cooperando com a propagação do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Esse texto não ensina a abraçar tudo. Eu acho que bobo é aquele que aceita tudo. É ser simples demais, porque nesse mesmo trecho, eles estão dizendo aqui que há falsos irmãos ensinando falsas verdades à igreja que deveriam ser combatidas. E como podemos então peneirar, testar, avaliar? Como podemos então ter o discernimento do que vem de Deus ou não? Eu creio que existem algumas coisas que podem nos ajudar, e elas são negativas e positivas. Quais são as negativas? Eu creio que nós devemos parar de pensar que o diferente é errado. Nós, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, estamos inseridos dentro da nossa cidade americana, junto com outras igrejas presbiterianas, outras igrejas históricas, outras igrejas evangélicas, outras igrejas cristãs.
Não é porque é outra que é errada. Nós temos que definitivamente parar com isso. Porque isso só nos divide. Eu tenho visto tanta coisa boa de Deus em ministérios completamente diferentes dos nossos. Ministérios que estão estabelecidos há pouco tempo ou há muito tempo. Presbiterianos e batistas têm uma divisão tão grande em alguns pontos fundamentais e são igrejas históricas que percorrem com as suas diferenças ao longo dos anos, mas também com as suas semelhanças. Nós temos pontos de conexão e desconexão. Presbiterianos e assembleianos que têm tantos pontos de contato, de fé, e tem tantos pontos de desconexão com relação a dons, com relação à liturgia. Eu tenho aprendido tanto com alguns irmãos que servem e que só através da vida deles, do ministério deles, um grupo de pessoas seria abençoadas. Tem um amigo batista, pastor Rogério. Tem um amigo assembleiano, pastor Beto Albertino, que trabalha com moradores de rua, drogados, acolhendo na sua própria casa um grupo de pessoas rejeitadas pelos homens. Ministérios recentes, como por exemplo de uma igreja que eu acompanho sistematicamente, Onda Dura, de um pastor novo, Lipão, com coisas tão significativas para a juventude, abençoando algumas cidades ali de Santa Catarina e de lugares do mundo, tão diferentes da gente, mas operando com tanta dedicação na obra do Senhor. Igrejas presbiterianas com desafios diferentes dos nossos, dons diferentes dos nossos, alcance e visibilidade diferente dos nossos. Também tenho acompanhado o crescimento de algumas igrejas presbiterianas com uma temática de desenvolvimento para a juventude, uma igreja chamada A Ponte, lá em Recife, liderada por um jovem pastor servo. Temos acompanhado o surgimento de algumas igrejas com uma nova liturgia, com um novo ensino aqui na nossa região, presbiterianas, dedicadas numa vida que eles chamam de missional. A maior das referências aqui seria em Campinas, a igreja presbiteriana Chácara Primavera. Tenho acompanhado enquanto líder do Senhor Jesus Cristo aqui na nossa região, servindo na executiva do presbitério de Americana nesses últimos anos, igrejas históricas centenárias, igrejas recém-organizadas que têm abençoado e servido a comunidade para serem uma bênção na vida dos outros. Olhando para dentro da nossa própria igreja, meu irmão, minha irmã, ministérios são desenvolvidos com dons diferentes, com alcances diferentes, mas com o mesmo propósito: glorificar a Deus e fazer Jesus Cristo conhecido àqueles que nos cercam. Eu creio que a maior experiência de transformação ministerial que nós estamos vivendo na nossa igreja hoje é isso que está diante de mim aqui, uma tela de transmissão. Nesses últimos meses, nós estamos, mês que vem nós completaremos um ano das nossas transmissões online. E a maneira de alcançarmos pessoas tomou uma forma muito maior. A visibilidade, o alcance, entrar em corações em momentos específicos,
Nós transmitimos alguns cultos e reuniões gravados, outros ao vivo, e alguns desses cultos, desses encontros, das reflexões diárias, são vistos meses depois. E uma palavra que foi pregada meses atrás pode abençoar uma vida hoje, poderá abençoar uma vida ainda depois de muito tempo, num lugar que nós nem imaginamos, num alcance que nós nem temos a consciência. Eu espero em Deus que nosso coração esteja aberto para compreendermos que todos aqueles que estão ao nosso redor devem ser o alvo da nossa oração e do nosso ministério cristão. Teologia calvinista mostra que todos nós somos pecadores e nenhum de nós merece nada de Deus. Mas a partir do momento que nós fomos agraciados por Cristo Jesus, nós somos desafiados a ir e abençoar a vida dessas pessoas que estavam perdidas, assim como nós fomos abençoados. O último versículo diz assim, o final do versículo 9 e 10, estenderam a destra de comunhão a fim que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Há um entendimento nas Escrituras de que o Evangelho de Jesus Cristo deve alcançar não apenas a alma, mas tudo o que cerca a vida dos homens. Então hoje, nós participamos da comunidade dos discípulos, abençoando as pessoas em suas demandas. Se alguém precisa de pão, a igreja do Senhor Jesus Cristo oferece pão e Cristo. Se alguém precisa de saúde, a igreja do Senhor Jesus Cristo socorre o corpo e oferece Jesus Cristo. Se alguém está enfrentando crises familiares, a igreja do Senhor Jesus Cristo cuida da família, abençoa a família e oferece Jesus Cristo. Se alguém está em crise pessoal a ponto de tentar contra a própria vida, a igreja do Senhor Jesus Cristo oferece um novo estilo de vida no Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fazemos tem a ver com oferecer os cuidados de Jesus, o próprio Jesus, às demandas das pessoas que estão ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo chegar em todas as pessoas sozinho. Eu não consigo cobrir todas as demandas das pessoas que me cercam, nem as pessoas da igreja, nem as pessoas da comunidade que nos cercam sozinho. Por isso que esse texto fala de um grupo de líderes. Paulo, Barnabé e Tito, ministros da incircuncisão dos gentios. Tiago, Pedro e João, ministros da circuncisão dos judeus. Uma comunidade de discípulos que vê, que apoia, que fortalece, que serve e que vai além, porque juntos compreendem a grandeza do que Jesus fez por nós e nos inseriu nessa comunidade tão abençoada que nós chamamos de igreja. Eu quero te convidar a servir mais ao Senhor, continuar servindo. E eu quero te convidar para que todos nós, eu, você, nós todos, possamos oferecer Jesus às pessoas, focar em Jesus, focar no Evangelho,
focar nessas pessoas, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Os nossos filhos, aqueles que já caminharam com a gente estão longe. Os membros da nossa igreja, todos os que pisarem nos nossos templos, todos aqueles que acompanharem a nossa transmissão, que encontrem Jesus. Aqueles que estão longe, que nunca ouviram falar, que nunca se importaram, que nunca gastaram tempo, que zombaram, que escarneceram, que tentaram viver sem Cristo, que a gente continue entregando e testemunhando de Jesus àqueles que nos cercam. Jesus é aquele que vem e que une propósitos, pessoas, ministérios, porque afinal de contas o reino é dele, e o seu reino na terra reflete o seu reino glorioso que dirige todas as coisas. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu sei que há tantas pessoas ao nosso redor que precisam de Cristo. E eu e a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, eu e os meus irmãos em Cristo, que neste momento participam dessa transmissão, reconhecemos que precisamos entregar mais, oferecer mais, participar mais dessa obra tão gloriosa, do testemunho de Jesus às nações. Eis-nos aqui, molda-nos conforme o teu querer e para a glória do teu nome. Em Jesus que oramos. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, antes de nós encerrarmos a nossa transmissão dessa noite, eu quero mais uma vez saudar a todos aqueles que estão participando conosco, desejar a você um restante de semana abençoado, convidar você para participar das nossas lives, toda quarta-feira, às 7h30 e todo domingo às 9h, a transmissão do nosso encontro de estudo, a transmissão do nosso culto de adoração. Você é muito bem-vindo e eu espero em Deus que Jesus seja glorificado e seja testemunhado através de tudo isso que nós fazemos. Que Deus abençoe os enfermos, que Deus fortaleça os corações enlutados, que Deus direcione o nosso país, os nossos governantes, em todas as coisas, que haja direção da parte do nosso Senhor. Estamos no começo de um novo mês, fevereiro, e eu peço a Deus que esse seja um mês abençoado para todos nós. Vamos orar e nós vamos encerrar a nossa transmissão dessa noite. Senhor meu Deus, minha oração pelos que sofrem, minha oração por aqueles que precisam de algo do Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti, por isso mais uma vez consagramos nossas vidas em Tuas mãos. Minha oração pela nossa igreja e por todas as igrejas genuínas de Cristo Jesus, que abençoam vidas, que o Senhor Jesus Cristo cresça e reina sobre nós, nesse tempo e pelos séculos dos séculos. Oramos pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pelas forças que vêm de Ti sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus direcione os nossos líderes, que Deus nos fortaleça em todo o tempo. No próximo domingo, dia 7 de fevereiro, nós estaremos ao vivo às 9h, cultuando a Deus, o Deus da história, o Senhor das nossas vidas. Você participe com alegria, continue sendo
um instrumento nas mãos do Senhor, cuidando das coisas do Senhor e sendo útil na obra do nosso Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Fica com o Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.